Hoje eu quero falar para você de uma faculdade de Jesus que ele tinha e sobejava nessa faculdade, que era o de ensinar. E, portanto, sempre os discípulos se dirigiam a ele dizendo: mestre, mestre daqui, mestre dali. E sempre quando podia, Jesus queria estar com uma multidão à sua volta. Até mesmo naquele momento em que aquela mulher que tinha fluxo de sangue, onde Jesus perguntou: quem me tocou? Aí a multidão disse: mestre, a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Então, nesse momento, alguém já disse: mestre, aquele que estava ensinando, porque houve uma desculpa, há uma multidão aqui à sua volta. Jesus gostava de multidão porque ele gostava de ensinar. Quando ele estava no deserto e já a hora era avançada, ele viu uma multidão como ovelhas que não tinham pastor e teve compaixão delas. Alguém chegou para Jesus e disse: mestre, despede a multidão para que vão para suas casas, porque já é muito tarde. E ele disse: dai-lhes vós de comer. Jesus lançou uma proposta naquele momento para aplicar um ensino logo em seguida. E eles disseram: mestre, quanto dinheiro não seria necessário para dar alimento para tanta gente? E ele, logo em seguida, disse: quantos pães tendes? As pessoas disseram: só tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, naquele momento, deu uma lição para aquelas pessoas, porque não é a quantidade de alimento, não é a quantidade de coisas que você tem que será o suficiente para suprir. Eles disseram: olha, precisa de muito alimento. Não, Jesus disse: precisa de pouco alimento, porque se eu abençoar, em outras palavras, ele estava dizendo, vai se multiplicar. Em vários momentos, ele deu lições muito importantes, porque ele era o mestre. Então eu quero dizer para você que hoje ele quer ensinar você, quer ensinar muito a sua vida. E ele deixou pelo menos 4 dons que são importantes de ensinamentos. E o primeiro é a oração em línguas. O segundo, a palavra do conhecimento. Terceiro, a palavra da sabedoria. E o quarto, a profecia. Então, 4 dons: a oração em línguas, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e também a profecia. São dons de ensino, onde Deus fala conosco, onde Ele mostra as necessidades do corpo. A oração em línguas, a palavra de Deus em mistérios para nós. Então, em primeiro lugar, é a oração em línguas, que é a transferência dos mistérios de Deus para dentro de nós. Em segundo lugar, a palavra do conhecimento, que é a transferência do conhecimento de Deus para dentro de nós. Em terceiro lugar, é a palavra da sabedoria, que é a transferência da sabedoria de Deus para dentro de nós. E em quarto lugar, a profecia, que é a transferência da verdade de Deus para dentro de nós. A verdade de Deus entrando em mim, entrando nas pessoas. Por quê? Porque Ele é um ensinador, Ele é um mestre. E Ele mandou que nós, então, dessemos continuidade a tudo aquilo que Ele fez. Em razão disso, Ele deixou esses dons para nós, para que nós dessemos continuidade. Por isso Ele disse lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele estava dizendo: ide por todo o mundo e disseminai a minha palavra, o meu conhecimento. Por isso ele falou lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois disso sereis minhas testemunhas. Então está bem claro que ele queria que, através dos dons espirituais, nós dessemos continuidade, nós pudéssemos levar o conhecimento de Deus, levar a sabedoria de Deus, levar a profecia de Deus, levar os mistérios de Deus adiante. Então ele deixou esses dons para que nós fôssemos dosados e capacitados e cheios do Espírito Santo, para que pudéssemos dar continuidade às obras dele. Então por isso ele nos deu, ele nos dosou, ele nos entregou. A Bíblia diz que ele deu dons aos homens, visando a capacitação, visando a disseminação, visando que nós nos tornássemos também, de igual modo, mestres, operadores de milagres. Ele diz na palavra:
e vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e ainda farão maiores. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. E quando eu for para o meu Pai, vou enviar para vocês o Consolador. Esse Consolador é o Paráclito, é o amigo, é o ensinador. Então, outro texto bíblico de João 14, 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então ele está dizendo: eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar para vocês o caminho, eu vou fazer com que vocês advirtam pessoas, lembrem pessoas, ensinem pessoas, porque o meu Consolador, o meu Espírito vai ser enviado para vocês. Outro texto importante que enfatiza isso é o de Hebreus capítulo 8, versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, ele disse que imprimiria nas nossas mentes e no nosso coração a sua palavra. Por quê? Para nos tornar pessoas dotadas das qualidades de Deus, da mente de Deus, do poder de Deus, para que nós pudéssemos agir de igual modo como Jesus agiu, e ele imprimiria dentro de nós. Ou seja, nós não necessitaríamos de materiais físicos para sermos dosados, mas sim com as palavras que seriam impressas dentro de nós. Um outro texto de Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. Jesus disse: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis falar. Então ele estava dizendo: olha, eu vou dosar vocês, eu vou dar dons a vocês, eu vou dar a palavra do conhecimento, eu vou dar a palavra da sabedoria, eu vou dar a profecia, eu vou dar a oração em línguas, e tem mais um que eu não falei, que é a interpretação das línguas, que é também de igual modo importante. Ao invés de 4, vamos colocar 5, a interpretação de línguas também. Então, todos estes dons são para que a mente de Deus seja introjetada dentro de nós, para que nós fôssemos canais, boca de Deus, aqueles que vão transferir os mistérios dele, que vão propagar esta aliança. Ele imprime em nós. Então, quando é que eu posso orar em línguas? Quando eu fui batizado, quando eu recebi Cristo como Senhor, quando Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim. Então, dali em diante, eu já posso orar em outras línguas. Quando é que eu posso falar a palavra da sabedoria? Quando houver o fim proveitoso, conforme a palavra de Deus diz, quando a palavra do conhecimento, ou a palavra da sabedoria, ou a profecia tiver o endereço correto, ou seja, quando houver aquele ou aquela pessoa que estiver ali com uma proposta de ser modificada, de ser curada, de ser melhorada, então essa palavra de Deus, Deus coloca na sua vida, coloca na sua boca, coloca no seu coração para profetizar, para dar palavra do conhecimento ou dar palavra da sabedoria, ou mesmo orando em outras línguas para edificar a si próprio, ou mesmo interpretando para edificar alguém ou a si mesmo. Então eu quero dizer para você, Ele é mestre na nossa vida. Cristo é mestre através do Espírito Santo dentro de nós e que age dentro de nós através da oração em línguas, da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria e da profecia, e também, agora por último, da interpretação de línguas. E Ele coloca estes dons dentro de nós para nos capacitar, para levarmos adiante a palavra de Deus, para podermos receber os mistérios dele, para podermos nos edificar e também edificar a igreja do Senhor, para ganhar almas para o reino de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós falamos as palavras do céu. Assim como Pedro, um pescador,
não tinha aquela experiência literária, mas depois que foi cheio do Espírito Santo, ele pregou para uma multidão. No primeiro momento, 3.000 pessoas que se converteram, que foram batizadas e que receberam o falar em outras línguas, conforme Atos no capítulo 2, ali no versículos 36 em diante. Então, mesmo que uma pessoa não tenha a capacidade teológica para falar, mesmo que ela não está ainda capacitada nessa área, mas o Espírito Santo lhe capacita. Não estou dizendo que isso não é necessário, que é necessário para todo crente se capacitar pela palavra. Mas o mais importante é permitir-se ser cheio do poder de Deus. E Ele vai te ensinar, Ele vai colocar as suas verdades dentro de você. Seja usado pelo Espírito Santo. Permita Ele te ensinar. Receba os dons espirituais na sua vida. São vários os dons espirituais que podem começar através da oração em línguas, depois a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, a profecia. Você pode ser usado nos dons de curar, nos dons de milagres, na interpretação de línguas, no discernimento de espíritos, enfim. Você pode ser usado em vários dons. Na medida em que você tiver um entrosamento com o Espírito Santo, Ele vai capacitar você não só para ser um instrumento dele, mas também para se edificar. Você vai se edificar, você vai atrair a glória de Deus. Agora é a hora mais importante para todos nós aprendermos mais com o Mestre Jesus e com o Mestre Espírito Santo. Se você quiser aprender mais sobre a oração em língua, sobre os dons espirituais, se você quiser ser ativado nos dons, venha para nossas salas de treinamento que fazemos nas sextas-feiras. Nós temos uma agenda na sexta-feira. Na primeira sexta-feira nós temos o treinamento nos dons. Na última sexta-feira nós temos vigília. E também todos os domingos você é o meu convidado, a minha convidada para estar conosco. Venha e participe. Acesse a descrição do vídeo logo aqui abaixo e clique. Ali eu posto os links que te levam para as salas do Zoom Cloud. Participe do Telegram ou se não do grupo do WhatsApp e ali você vai ter uma experiência com Deus, você vai ver, enxergar e também fazer coisas importantes no reino de Deus. Ele é o Mestre. Aceite ser ensinado pelo Mestre Jesus. Esse grupo hospeda as pessoas que vão vir para as salas de Zoom. Você é o meu convidado, a minha convidada. E antes de sair, eu gostaria que você curtisse, que você compartilhasse, que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações. Dê o seu joinha antes de sair, tá ok? Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.